Muito bem. Muito bem. Agora, Então, Pepe Escobar, explica essa história então do win-win. Por que, que não é não, peraí, imperialismo peraí, se. Ah, termina. Você vai terminar, Elias? Diga aí. deixa eu fazer Não, não, pera. Ah, Pepe. deixa eu fazer uma ilustração do que o Elias explicou, absolutamente soberba a explicação histórica dele. Eu faria uma explicação dentro das mesmas linhas e dando exemplos durante as dinastias de que não tem uma vocação de conquista, de que os Hans são fundamentalmente uma civilização agrária, eles são tolerantes, eles têm um medo do inconsciente coletivo de Luan, em chinês, caos, né? E o fato de que hoje, por exemplo, o sucesso do Partido Comunista se deve ao fato de que ele eliminou a possibilidade de um caos tomar conta da China moderna no meio de um processo de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo prático que eu lembro muito bem da época. O encontro do Xi Jinping com Obama no fim de 2015. Isso foi super importante. Na época, o Obama já tinha lançado o famoso pivô. Na verdade, o Obama não. A doutrina oficial da administração Obama era o pivô para a Ásia, que foi um negócio inventado pelo State Department, por um cara chamado Kurt Campbell, que inventou o conceito. A Hillary roubou do Kurt Campbell e publicou um artigo na Foreign Affairs falando de pivô para a Ásia. Isso foi em 2011. Bom, esse encontro de 2015, Xi e Obama, o Xi falou, escuta, a gente não tem nenhuma vocação de provocar problemas no Mar do Sul da China. Não é assim. A gente tem uma história longa de interação com o Mar do Sul da China, a gente não precisa provocar guerras para... inclusive, vários dos países que margeiam o Mar do Sul da China, eles têm, como é que chama... eles deixaram os seus interesses bem claros em relação a algumas dessas ilhas, atóis, reefs, etc., antes do que nós. No caso da Malásia, no caso do Vietnã, por exemplo. Ele falou, se não houver nenhuma interferência americana, a situação no Mar do Sul da China vai ficar como está. E nós não vamos militarizar o Mar do Sul. Palavras textuais do Xi. Nós não vamos militarizar o Mar do Sul da China. O que aconteceu na sequência? Continuaram as manobras de provocação da Marinha Americana. Então, na verdade, a Marinha Americana, ou seja, o Pentágono, passou por cima do Obama e falaram, não, a gente vai continuar fazendo o que eles chamam de Freedom of Navigation Operations, né? FON, Freedom of Navigation, F-O-N, liberdade de navegação. Então, eles vendem para o mundo inteiro de que eles mandam 2 porta-aviões no Mar do Sul da China para preservar a liberdade de navegação no Mar do Sul da China, o que é uma palhaçada absoluta, porque todo mundo sabe que todo mundo tem liberdade de navegação do Mar do Sul da China, porque é o caminho que vem do Oriente Médio, Oceano Índico, Mar do Sul da China, não só para a China, como para as Coreias lá em cima, por exemplo. Ou seja, o Japão é uma artéria internacional de circulação marítima internacional. Então, o Pentágono e a Marinha Americana recusaram a oferta tácita do presidente chinês, dizendo que nós não vamos militarizar o Mar do Sul da China. Quando ele viu que ia continuar essa palhaçada toda de operações de Freedom of Navigation, mandar caça sobrevoar o Mar do Sul da China, aí eles começaram realmente a militarizar o Mar do Sul da China. Ou seja, ilustrando o que o Elias falou, a reação geopolítica chinesa e de política externa é sempre defensiva. Eles são provocados, eles são atacados. Eles vão deixar, por exemplo, que o Mar do Sul da China vire um lago cheio de porta-aviões americanos? Não. Então, eles militarizaram vários daqueles atóis. Como, veja bem, tem alguns que são controlados pelo Vietnã e pela Malásia, também tem bases do Vietnã e da Malásia, mas ninguém fala. Só fala das bases chinesas. E o melhor de tudo, né? Eles avançaram no sistema de mísseis submarinos supersônicos, inclusive o famoso matador de porta-aviões, né, o DF-26. E agora, os babacas da Marinha Americana, se eles botam 5, 10, eles têm 11 porta-aviões. Se eles botam os 11 porta-aviões dentro daquele lago,
vai ser 11 patinhos que em alguns segundos vão ser destruídos pelos mísseis chineses. O porta-avião é uma tecnologia superada, assim, é simbólico. É uma tecnologia superada. E eles não conseguiram perceber que o presidente da China estava fazendo uma oferta para eles de vamos deixar isso daqui como um lago pacífico, aberto a todo mundo, não vai ter militarização de lugar nenhum. Isso é só para dar um exemplo de como a política externa chinesa é sempre defensiva. Para ilustrar mais uma segunda ilustração do que o Elias estava nos contando, saiu um artigo, acho que a semana passada, na Xinhua, do Yang Jiechi. O Yang Jiechi é o Yoda. É o Yoda. Ele é o Yoda. Ele é o cara. Ele é membro do Politburo. Ele é do Conselho de Estado. Ele implementa políticas e ele só discute lá no mais altíssimo nível com o Xi e talvez uns 2 ou outros 3 do político. Ele está acima do Yang Yi, o ministro das Relações Exteriores. Então, quando aquele babaca do Pompeus Mínimos tem uma mensagem importantíssima para... Ele pega o telefone e ele tenta falar com o Yang Jiechi, não com o Wang Yi, ministro das Relações Exteriores. Ele vai no Yoda, no cara. Então, o Yoda escreveu um artigo publicado na semana passada, contando em detalhes justamente como a ascensão da China e a política externa chinesa é defensiva. E que, se houver provocações, eles vão responder. Mas que eles nunca vão procurar uma atitude ofensiva de militarização e de, expandir o raio de influência deles por vias militares. O que é a expansão do raio de influência chinesa? É o Belt and Road. As novas rotas da seda, que é aí eu tenho que voltar à minha ladainha há 7 anos. É o único projeto de integração econômica e conectividade no planeta. Nos últimos 7 anos, e não tem outro. Não tem mais nada. E não é só a Eurásia, é Europa, é África e tem a vertente latino-americana também. Então, se você vai definir as novas rotas da seda como imperialismo, obviamente você não sabe nada da história da China e obviamente você não entendeu qual é o jogo geopolítico e geoeconômico hoje. Você tem um lado que é Pentágono e OTAN vendendo guerra permanente, codificado já durante o 11 de setembro, na época era chamado de a longa guerra pelo Pentágono e hoje virou guerra permanente, no fundo. E do outro lado você tem um projeto de integração econômica, geoeconômica, geopolítico, conectividade, expansão de tecnologias, distribuição de tecnologias, desenvolvimento sustentável, chinês, as novas rotas da seda. Está claro, está claro. O dilema do século XXI está jogado entre essas duas posições, que é a posição do império em declínio e do, digamos, império, entre aspas, em ascensão, que não se define como império porque eles não têm nenhuma intenção militarista ou de, tomar conta de territórios alheios. Que é exatamente o contrário do que faz o império. O império, quando não consegue trazer os territórios que lhe interessam, ele joga sanções ou ele vai lá e destrói. Ele transforma a Líbia, que era um país viável, num wasteland de milícias. Não era um país viável, era o maior IDH da África, simples assim. Era o maior IDH da África. Ele arma uma guerra por procuração na Síria, que é uma das bases da civilização, de toda a civilização. Não é só Levante, Middle East, não. A Síria é uma das bases nossas, globais. E destrói um país por uma guerra de procuração por nada, porque ele tem que impedir uma aliança da Síria com o inimigo persa. É muito rápido. Velocidade chinesa. A velocidade do país que mais tirou gente da pobreza em menor tempo na história. 850 milhões em 40 anos.